a posição, destituídas de sentido ético, porquanto no curso dos sucessivos renascimentos, o príncipe retorna como pajem, o escravo volve na condição de senhor, o mandatário ressurge em submissão, vivenciando-se personificações múltiplas, cujas contribuições produzem a individualidade real, que é o espírito em si mesmo. A ética espírita para a felicidade encontra-se estatuída nas lições incomparáveis do amor que, sem relutância, é o instrumento mais eficaz para a conquista do universo de si mesmo, em razão da harmonia interna que proporciona e da alegria perene de viver no corpo ou fora dele, sempre, porém, na vida, já que se é imortal. 30. Coragem e responsabilidade. Quando o ser humano descobre o espiritismo, é tomado por especial alegria de viver, passando a compreender as razões lógicas da sua existência, os mecanismos que trabalham em favor da felicidade, experimentando grande euforia emocional. Quando o espiritismo penetra na mente e no sentimento do ser humano, opera-se-lhe uma natural transformação intelecto-moral para melhor, propondo-lhe radical alteração no comportamento que enseja a conquista de metas elevadas e libertadoras. Quando o indivíduo mantém os primeiros contatos com a doutrina espírita, vê-se diante de um mundo maravilhoso, rico de bênçãos que pretende fruir, deixando-se fascinar pelas propostas iluminativas de que é objeto. Quando o espiritismo encontra guarida no indivíduo, logo se lhe despertam os conceitos de responsabilidade, coragem e fidelidade à nova conquista. Nem todos, porém, alteram a conduta convencional a que se acostumaram. Ao entusiasmo exagerado sucede o convencionalismo do conhecimento sem sua vivência diária, aguardando recolher conveniências e soluções para os problemas afugentes, sem maior esforço pela transformação moral. Não se afeiçoando ao estudo correto dos postulados espíritas e neles reflexionando, detém-se nas exterioridades das informações que recolhem, nem sempre verdadeiras, tornando-se apenas beneficiários dos milagres que esperam aconteçam-lhes a partir do momento da sua adesão. Com o tempo e a frequência às reuniões, acomodam-se ao novo ritualismo da participação sem realizações edificantes, ou entregam-se à parte da assistência social, procurando negociar com Deus o futuro espiritual em razão do bem e da caridade que acreditam estar realizando. O conhecimento do espiritismo de forma natural e consciente desperta os valores enobrecidos da responsabilidade e da coragem indispensáveis à existência ditosa. Todo conhecimento nobre liberta o ser humano da ignorância, apresentando-lhe a realidade desvestida dos formalismos e desilusões, na sua face mais bela e significativa, por ensejar a conquista dos valores legítimos que devem ser cultivados. O homem livre da superstição e dos complexos mecanismos da tradição da fé imposta, redescobre-se e exulta por compreender que é o autor de todas as ocorrências que lhe sucedem, exceção ao nascimento e à desencarnação, e mesmo essa, dependendo muito do seu comportamento durante a vilegiatura física, podendo antecipá-la ou postergá-la. Adquire a responsabilidade moral pelos atos, não mais apoiando-se nas bengalas psicológicas de transferir para os outros a razão dos insucessos que lhe ocorrem, dando lugar aos sofrimentos e às suas inevitáveis consequências. Compreende que uma excelente filosofia não basta para proporcionar uma existência feliz, mas sim, a vivência dos seus ensinamentos que se tornam responsáveis pelo que vem a ocorrer-lhe na área do seu comportamento moral. É comum, a esses adeptos precipitados, passado algum tempo, apresentar-se decepcionados e tristes, informando que esperavam muito mais do espiritismo e que encontraram pessoas confusas e perversas, insensatas e desequilibradas no seu movimento. Da alegria exagerada passam à crítica contumaz, à maledicência, ao azedume. Afinal, essa responsabilidade não é do espiritismo, mas daqueles que o visitam levianamente e não incorporam à vida espiritual os ensinamentos excepcionais de que se constitui a sã doutrina.
De igual maneira que esses neófitos não se preocuparam em conseguir a autoiluminação, o mesmo sucedeu com outros adeptos que os precederam, acostumados que estavam ao ócio espiritual, à leviandade religiosa, aguardando sempre receber sem a menor preocupação em contribuir. O movimento espírita não é o espiritismo. O primeiro é constituído pelos indivíduos, bons e maus, conhecedores e ignorantes das verdades do mundo espiritual, ativos ou ociosos, que se deveriam integrar de corpo e alma ao serviço de renovação interior e da divulgação pelo exemplo. No entanto, para esse cometimento é necessária a coragem da fé, essa robustez de ânimo que enfrenta as dificuldades de maneira lúcida e clara com destemor e espírito de ação para remover-lhe os obstáculos e alcançar os patamares mais elevados de harmonia e de bem-estar. Em muitos que permanecem na irresponsabilidade do comportamento e na falta de coragem para arrostar as consequências da sua conversão ao espiritismo, permanecendo na dubiedade, nas incertezas que procuram não esclarecer, receando os impositivos da fidelidade pessoal à doutrina, instalam-se as justificativas infantis para prosseguirem sem alteração, esperando que os espíritos realizem as tarefas que lhes dizem respeito. Outros, ainda, viciados na conduta da inutilidade, esperam ter resolvidos todos os problemas de saúde, família, economia, surpreendendo-se, quando convocados aos fenômenos existenciais das enfermidades, dos desafios domésticos e financeiros, sociais e profissionais, que desejavam não lhes ocorressem em decorrência da sua adesão ao espiritismo. Só mesmo a mente insensata pode elaborar conceito dessa magnitude. A adesão a uma doutrina feliz basta para que tudo lhe ocorra, a partir de então, de maneira especial e magnífica. O espiritismo enseja a compreensão dos fatores existenciais, dos compromissos que a cada qual dizem respeito, do esforço que deve ser envidado em favor da construção do próprio futuro. Elucida as ocorrências dolorosas, explicando as suas causas e oferecendo os instrumentos para sua erradicação com a consequente construção dos dias felizes do porvir. Eis porque se impõe, logo após a adesão aos seus postulados, de par com a responsabilidade da conduta, a coragem para as mudanças interiores que devem ocorrer ao longo do tempo, com a vigilância indispensável à produção de fatores elevados para o desenvolvimento intelecto-moral que aguarda o candidato às suas fileiras. Tomando como modelar a conduta de Jesus, o Espiritismo traz-lo de volta, desmistificado das fábulas com que o envolveram através dos tempos, real e companheiro de todos os momentos, ensinando sempre pelo exemplo de que as suas palavras se revestem. O espírita sincero, que se redescobre através do conhecimento doutrinário, transforma-se em verdadeiro cristão, conforme os padrões estabelecidos pelo mestre Galileu. Não se permite justificativas infantis após os insucessos, levanta-se dos erros e recomeça as atividades tantas vezes quantas ocorram, tenha coragem para o autoenfrentamento, libertando-se dos inimigos de fora para vencer aqueles de natureza interna, sempre disposto a servir e amar. Evocando os mártires do cristianismo primitivo, enfrenta hoje valores decadentes da ética e da moral, graves problemas sociais e morais, que lhe exigem sacrifício para uma existência honorável sem os conchavos com a indignidade, a traição e o furto legalizado. Torna-se alguém intitulado como portador de comportamento excêntrico, porque tem a coragem de preservar a vida saudável, mantendo-se digno em todas as circunstâncias, responsável pelos pensamentos, palavras e atos, incompreendido e, não poucas vezes, perseguido, mesmo nos locais em que elabora doutrinariamente, em face da conduta doentia dos acostumados à leviandade e ao ócio. Sem qualquer dúvida, a adesão ao espiritismo impõe a consciência de responsabilidade e de coragem para tornar-se verdadeiramente espírita, todo aquele que lhe sinta a sublime atração. Fim.